foi reeleito agora, está no segundo mandato, reeleito com 677 votos pelo Rede, né, Dori? Exatamente. E o Dori, inclusive, é formado em letras, também é pós-graduando em gestão de controle social e políticas públicas. Fala um pouquinho para a gente dessa pós-graduação que você está cursando e quais, né, Dori, quais são os projetos aí dessa legislatura que inicia agora. Perfeito. Primeiro, agradeço a oportunidade, o espaço. É um momento diferente, realmente, para mim, enquanto vereador, nessa reeleição. Há novos vereadores que chegaram e oxigenou tudo, essa questão de Câmara Municipal, que é um poder altamente importante para o desenvolvimento da cidade. Falando em relação à pós-graduação, quando eu me tornei vereador no primeiro mandato, em 2016, eu senti muita dificuldade em relação a certos assuntos que chegavam até a mim. E aí eu busquei, né, já tinha essa formação superior, eu busquei essa pós-graduação específica no desenvolvimento de política pública, desde a implementação, o seu controle e depois assim, o fim que dá essa política pública. Mariporã, Maurício, de forma geral, nós já falamos um pouquinho sobre isso, às vezes o vereador ele pensa que vem aqui para militar por um assunto ou por outro, mas a prática é bem diferente. Nesse último mandato mesmo, eu militei muito em cultura, em previdência municipal, em plano de carreira, né? Acabou abrindo um grande leque. E eu nunca queria ser pego de surpresa. Então eu acabei aprendendo um pouquinho de cada assunto. Então eu me considero um generalista. Se você me perguntar de turismo, eu vou saber conversar com você, eu vou saber mais ou menos que pé que está Mariporã e para onde nós devemos ir, um desenvolvimento sustentável, a geração de renda. E com esse novo governo agora do prefeito Aladim, junto com isso o Sorriso, considerando o plano de governo proposto por ele, a minha ideia é ajudar muito nisso, nessa construção legislativa da política pública do plano de governo do atual prefeito. Então, um dos pontos também da vereança é você, dentro do programa do executivo, que não dá, você tem que trabalhar paralelo, né, na maioria dos assuntos. Então, quais os assuntos que você acha de maior importância, né? O que você deve trabalhar de maior importância para o desenvolvimento do município, que é o que a gente precisa de renda, precisa de emprego, né, Dori? Exatamente. Em alguns momentos, Mariporã acaba se comparando com outras cidades. Por que Atibaia é assim e Mariporã não é assim? Tudo tem a ver, por exemplo, com o orçamento, que esse ano ele deve cair em 40 milhões, mais ou menos, é uma estimativa. Ele estava previsto ser em 277 milhões. Um parâmetro com Atibaia é quase 500 milhões, é uma diferença grande, por isso que lá acaba tendo outras coisas e outros serviços com outra qualidade. Mas então a gente deve buscar isso. Com esses diagnósticos, e temos vários diagnósticos, Maurício, a gente deve implementar circunstâncias. Como que desenvolve o orçamento? Por exemplo, por que eu citei o plano de governo e por que o apoio ao Aladim então na campanha? Vamos supor que a gente tenha uma agenda da política pública para a construção, por exemplo, do Porto Seco. Desenvolver a região do Pirucaia, que hoje, pensando no ponto de vista orçamentário, contribui muito pouco com o município. Uma coisa interessante, Mariporã, basicamente, metade paga ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e metade paga IPTU. Metade, em 2019, pagou em torno de 48 milhões, e a outra metade pagou 118 mil reais. Você vê a discrepância? Mas usando todos os serviços. Exatamente. Então, precisamos, com esses diagnósticos, enfrentar os desafios. Eu, como vereador agora reeleito, com um pouco mais de experiência, estudando essa pós-graduação, dessa implementação e controle das políticas públicas, acho que eu posso ser um bom ator aqui na Câmara, meio generalista, são vários assuntos. Eu dei só um exemplo, do ITR e do IPTU. ITR a gente pode municipalizar, por exemplo, e há um caminho para municipalizar, ou seja, há uma agenda de trabalho para isso. O que eu penso? Eu acabei de vir agora da Secretaria de Assistência Social. Nós temos nesse momento mais ou menos 20 mil pessoas desempregadas na cidade, de 102 mil pessoas. Já é um diagnóstico. Quem são essas pessoas, o que elas fazem, escolaridade, a idade, como será que a gente ajuda o município de fato? Só com bons diagnósticos, para aí sim a gente propor políticas públicas que ajudem a melhorar isso de forma geral. Tá certo. Bom, é importante isso, né? Porque não é só no poder público, né? Para tudo você tem que ter dados, estatísticas para que você melhore, né? Isso é um dado bacana. E só para a gente finalizar, né, Dori? Passa aí um último recado para a gente sobre a questão do seu mandato. Uma coisa que eu prezei, vou continuar prezando, é a participação social. Na minha pós-graduação eu falei assim, o controle social das políticas públicas. Quem melhor que o cidadão para controlar a política pública?
quem melhor que o cidadão para participar da construção de boa política pública? Então esse gabinete, que não é meu, ele é do povo de Mariporã, ele vai ser muito habitado por pessoas de direita, de esquerda, de centro, pessoas que não têm vértice nenhuma assim, ideológica. A ideia é o quê? Que os bons cidadãos estejam conectados sim com esse desenvolvimento da cidade. É isso que eu vou buscar de forma geral, independente de qual assunto for. Então eu continuarei como eu era antes, bem acessível a todo cidadão. E bem acessível, inclusive, agora como vice-presidente da casa, né? Exatamente, que também é um passo, eu fiquei feliz, né, com os vereadores terem deixado eu participar desse desafio de ser o vice-presidente, junto com o Ricardo Presidente, o Marcinho, né, e o Nilber, que está como segundo secretário, porque é uma experiência, eu acho que isso é a vida, você tem que ir buscando seus desafios, buscando seus novos espaços, não se acomodar. Eu acho que Mariporã é uma palavra que a gente não pode, ninguém pode. Nós, cidadãos de Mariporã, seja político ou não devemos nos acomodar. É assim que a gente vai mudar essa cidade, é assim que a gente vai melhorar essa cidade. Ok. Obrigado. Obrigado, Maurício.